Bem-vindos ao Insólito! As mais loucas notícias do mundo estão aqui! Começamos com uma notícia a 5.000 pés de altitude. Por isso, agarrem-se bem ao sofá para não caírem! É um avião? É um pássaro? Não, é um homem-foguete. Jetpacks, a invenção que permitiu aos humanos realizar um dos sonhos mais antigos de sempre: poder voar. Até aqui, tudo bem. A questão é que, devido a várias regras de aviação, esta espécie de meio de transporte está altamente regulamentada, não podendo os seus proprietários andar por aí a voar à vontadinha. Quem parece não ligar muito a essa regra é um misterioso homem-foguete que, munido do seu jetpack, já foi visto por várias vezes a cruzar os céus de Los Angeles, à revelia das autoridades norte-americanas. Desta vez foi mais uma vez visto a cruzar os céus da cidade. O piloto de um Boeing 747 alertou o aeroporto para um indivíduo que se encontrava a voar a 5.000 pés de altitude, pondo em risco a sua vida e a dos passageiros de aviões comerciais que levantavam e aterravam no aeroporto. Há uns meses, um piloto de outro avião conseguiu captar estas imagens, onde podemos ver o célebre fora da lei aéreo a cruzar os céus americanos. Lá vai ele todo pimpão a passear alegremente a 3.000 pés de altitude, como um pato em plena migração para sul. A polícia de LA tem estado a investigar o caso, mas até ver, não há novidades sobre quem é o misterioso homem-foguete. E agora imagens dramáticas capazes de chocar os telespectadores mais sensíveis. Uma rixa em plena rua, pancadaria da grossa entre um Yorkshire e um coiote. O drama, o horror. Lily e a sua pequena cadelinha estavam a passear tranquilamente por uma rua de Toronto quando, de repente, se viram perseguidas por um enorme coiote. Lily, com apenas 10 anos, tentou puxar por Macy, a cadela, para que as duas fugissem do predador, mas a pequena cadela recusou-se a bater em retirada e resolveu enfrentar o animal selvagem que tem 4 vezes o seu tamanho e força. Imagens arrepiantes em que Macy se bate com o coiote, de forma a proteger a dona, que observava toda esta situação com bastante aflição. Passados alguns segundos, o coiote lá desistiu da luta, deixando a corajosa cadela ferida, ainda que sem grande gravidade. Macy, de 6 anos de idade, foi posteriormente tratada num veterinário, já que uma das feridas provocadas pelo coiote acabou por infectar. Apesar disso, esta corajosa mini cadela está fora de perigo e espera-se que volte para perto dos donos muito em breve. E agora é tempo de fazer uma ligação em direto num programa que é sempre em diferido. Filipa Sampaio, o que nos contas? Coisinhas boas? Olá Luís, coisinhas boas sim, já que falamos de animais. Uma tripla de bichos que preferem civilização à natureza. Já se sabe que o ser humano ocupa cada vez mais espaço à natureza, obrigando toda a vida selvagem a tentar de alguma maneira adaptar-se à nossa civilização, o que nem sempre corre bem. Por exemplo, se os humanos roubam lagos e pântanos aos crocodilos, estes répteis passam a ocupar piscinas. Como esta pequena cria que resolveu ir dar um mergulho a este condomínio. Depois de alguma dificuldade em tentar apanhar o bicho, as autoridades do Texas lá conseguiram capturar o crocodilo e libertá-lo no seu habitat natural. Quem também resolveu enfiar o focinho onde não era chamado foi este guaxinim, que teve mais olhos que barriga, ou neste caso, mais fome que cabeça. O desgraçado ficou com a cabeça entalada numa lata, em modo capacete, não se conseguindo libertar. Um polícia, ao deparar-se com esta situação, e depois de várias tentativas, lá conseguiu soltar o animal. Quem também resolveu espreitar o reino dos humanos e estacionar os cascos num parque de estacionamento foi um alce. E se acham que esta é a primeira vez deste alce num parque, estão muito enganados. Este animal de grande porte foi visto várias vezes neste local, mais precisamente durante 10 dias seguidos. Estaria à procura do carro? Eu também costumo perder o meu em parques. Para resolver a situação de uma vez por todas, o alce foi atingido por um dardo tranquilizante e levado para uma zona remota do Colorado, onde o que não falta é lugar para estacionar à vontadinha e ao ar livre. Cá está, Luís, uma tripla de animais que preferem a companhia dos humanos ao sossego da floresta. Obrigado, Filipa Sampaio, com as últimas da bicharada. Agora, não há tempo a perder porque vem aí notícias rápidas. Se há quem tenha uma horta, um galinheiro ou até uma daquelas fontes bem pirosas no quintal, também há quem tenha uma autêntica fortuna enterrada e sem saber. Ainda estão aí? Não fiquem. Venham ver. Esta é a notícia de sonho para quem gosta de colecionar pedrinhas. Um grupo de trabalhadores que estava a trabalhar num quintal de um senhor no Sri Lanka desenterrou este enorme calhau. E o que é este pedregulho, perguntam vocês? O sonho de qualquer pessoa. Um aglomerado de pedras preciosas. Mais precisamente,
Safiras, meia tonelada de peso que se traduz em 2,5 milhões de quilates. E agora a pergunta que toda a gente quer fazer: quanto vale o calhau? Pois bem, o sortudo proprietário do quintal tem em mãos pedras preciosas no valor de 100 milhões de dólares. Mas que belo pé de meia! Bom, é bom que pague pelo menos um iate a cada um dos trabalhadores que desenterraram este autêntico tesouro. Alto, um fugitivo encontra-se a monte tendo sido visto por algumas pessoas junto a uma estrada. Mas calma, foi nos Estados Unidos e o fugitivo não é humano, é um gatinho pequenino que não faz mal a ninguém. Um cerval, um gato selvagem africano, fugiu de um pequeno jardim zoológico na Carolina do Norte, tendo sido observado por várias pessoas no decorrer da sua fuga. Aqui está ele, por exemplo, a passear junto a uma estrada poucos momentos antes de ter sido novamente capturado. As autoridades entraram em contacto com os responsáveis do jardim zoológico e já há um suspeito que poderá ter sido cúmplice nesta fuga. Sem adiantar muitos pormenores, o dono deste zoo afirmou que este cerval foi libertado por um, rufo de tambor, porco. É verdade, segundo o dono, foi um porco que lhe abriu a porta. Infelizmente não foram adiantados mais pormenores sobre este estranho incidente, mas estamos a morrer de curiosidade aqui no Insólito. Se eu vos dissesse que a próxima notícia era referente a alguém a colocar uma saqueta de chá dentro de um copo com água quente, vocês mudavam de canal, certo? Mas é isso mesmo que eu vou dizer. Mas calma, não mudem já de canal, que quem prepara o chá é um caminhão. Vai um chazinho? Sim? Então deixem que este caminhão tire trate do assunto. Há um novo desafio nas redes sociais especificamente dedicado a camionistas. Mas não é para qualquer condutor destes enormes veículos, já que para se conseguir superar esta manobra meticulosa é preciso ter uma enorme mestria no que toca à condução. A ideia é contornar o copo sem o deitar abaixo, colocar a saqueta de chá sobre o copo e mergulhá-lo no momento e à distância certa. Incrível, certo? Um camionista holandês resolveu elevar ainda mais a proeza, ao conseguir fazê-lo com um longo caminhão de 24 metros de comprimento. Não é para todos, hein? Agora é esperar que também aprendam a meter açúcar e ganham aqui mais um cliente. Olá, estendam a passadeira vermelha que vem em falhas dos mais famosos no flop cor-de-rosa. Sejam bem-vindos ao segmento onde só entra quem tem pulseirinha VIP, como todos vocês, o público da Record. Hoje deixamos a pompa da pop de lado para abanarmos o capacete ao som de quedas bem mais roqueiras. O nosso alvo é Dave Grohl, o mítico baterista dos Nirvana e líder dos Foo Fighters. Quando o assunto é rock, já se sabe o que podemos esperar. Artistas que levam a intensidade das suas atuações até ao limite. Dave Grohl é um dos melhores exemplos disso mesmo. O frontman dos Foo Fighters dá tudo em palco. Por vezes mais do que estava à espera, já que também dá valentes quedas. O homem escorrega em palco. O homem tropeça. O homem cai do palco. Até já aconteceu partir a perna e continuar a tocar. Seguiram-se atuações sentado e com a perna engessada. Isto é que é amor à música. No seguimento de uma série de acidentes e peripécias, Dave e o resto da banda resolvem pegar uma partida à plateia que os aguardava na Suécia. Já com a banda a tocar em palco, um duplo que fingia ser Dave Grohl cumprimentou o público efusivamente enquanto tocava guitarra para de seguida cair aparatosamente do palco abaixo. Depois do susto que pregaram aos milhares de fãs, Dave apareceu finalmente, mostrando a toda a gente que tinham sido vítimas de uma partida absolutamente hilariante. Os anos passam, mas mesmo com quedas inesperadas pelo meio, Dave Grohl continua a saber dar um grande espetáculo e a saber rir dos seus próprios infortúnios. Ei, pergunta, quem gosta de fogo de artifício? Eu sei que gosto, em particular quando o fogo é interplanetário, como esta enorme bola de fogo que se segue. Ei! Os residentes do Texas e de outros estados vizinhos foram surpreendidos por uma enorme bola de fogo que cruzou os céus. Foram registados mais de 200 avistamentos deste enorme meteorito que, apesar do impacto visual, seria de pequena dimensão. Ou seja, nada que se assemelhe a um asteroide que poderia dar cabo de toda a população de dinossauros. Estas imagens fizeram-me recordar o célebre meteorito que cruzou os céus da Rússia em 2013. Esse sim já de dimensões consideráveis, como podem ver nestas imagens. Segundo os especialistas, este enorme meteorito teria aproximadamente 20 metros de diâmetro, sendo o maior objeto natural a entrar na atmosfera da Terra desde 1908.
A sua explosão na entrada da atmosfera criou pânico entre os residentes daquela região russa, provocando cerca de 1.500 feridos, mas todos eles de forma indireta. Ou seja, ninguém levou com uma pedra espacial na cabeça. A maioria das pessoas ficou ferida com os cortes dos vidros das janelas que estilhaçaram com o impacto sonoro do enorme pedregulho espacial. Feitas as contas, 7.200 edifícios de 6 cidades diferentes sofreram danos graças à onda de choque gerada por esta enorme explosão. Se com 20 metros de diâmetro é isto, imaginem os estragos que um asteroide com quilómetros não pode provocar. Medo. E este programa já começa a não fazer sentido nenhum se não tiver um novo recorde do mundo pelo meio, feitos com tanto de incrível como de Palerma. Certamente que se lembram de David Rush, o Senhor Recordes, o homem que já conta com mais de 200 recordes do Guinness, o campeão que corta kiwis com um sabre e que joga ping-pong com a boca. Ah, valente! Pois bem, não há semana que passe sem que David se preste a um novo desafio. Desta vez resolveu tentar equilibrar uma cadeira no queixo durante mais de 1 hora, qual foca a equilibrar uma bola num zoo aquático. E se o anterior recorde era de 1 hora, 2 minutos e 18 segundos, Rush não se fez rogado e bateu a marca com mais 6 minutos em cima. Mais precisamente, 1 hora, 8 minutos e 39 segundos. O que lhe valeu, não uma medalha, mas uma marca no queixo. David Rush teria ambicionado um recorde ainda mais expressivo, mas, segundo ele, a fadiga e as dores no pescoço eram de tal ordem fortes que resolveu terminar mais cedo. E fez bem, porque qualquer recorde, por mais Palerma que seja, está a valer mesmo que seja ganho por 1 milésimo de segundo. E já está mais um insólito feito daqueles que prometem perdurar para sempre na história da televisão. Ou então não, mas deixem-me sonhar. Para a semana, estamos de volta com mais um chapadão de entretenimento que não encontram em mais nenhum telejornal do mundo. Até para a semana. Ei!